Queridos, tudo bem? Olha só, nós estamos passando por um momento um pouquinho difícil. Nós vamos passar um tempinho longe, apenas um contato virtual por causa dessa epidemia que está ocorrendo, mas graças à tecnologia, nosso trabalho pode continuar. Então nós vamos nos comunicando virtualmente. Na verdade, a gente vai dando um jeitinho e vai se organizando enquanto esse tempo não passa, né? Essa epidemia, essas doenças não acabam. Mas o que não pode é parar o nosso trabalho. Então a gente continua com o nosso trabalho, eu aqui, vocês aí, e vamos um pé na tábua, tá bom? Olha só, então agora magra, linda, loura, crente e blogueira. Blogueira não, youtubers. Meu menino me corrigiu, tem nada de blogueira não. Amores, eu vou tentar passar para vocês a primeira lei de Mendel, que seria a nossa próxima aula da apostila, tá bom? Lá na plataforma eu vou deixar indicado qual aula que é, tá bom? Então vamos lá, eu vou sair um pouquinho daqui, mas logo eu apareço, você vai continuar me ouvindo, tá bom? Olha só, então nós vamos começar a ver genética. Então lembra que eu falei na última aula que nós começaríamos a trabalhar com genética, vamos dar os primeiros passos aí nessa área que é muito legal de trabalhar. Nós vamos conhecer a primeira lei de Mendel. Para começar, nós precisamos saber quem é esse tal de Mendel. Mendel, na verdade, era um monge, um austríaco, né? E ele iniciou seus estudos com ervilhas. Na verdade, os estudos ficaram perdidos durante um bom tempo. Depois vocês vão lá na apostila, tem toda a história dele, ele tá circulado aí, mas na verdade na foto parece que é todo mundo igual, né? Não dá muito para diferenciar. Mas ele era um monge, era comum na época, né? Que ele viveu o trabalho com zoologia, com botânica. Eles também eram cientistas, né? Eles também trabalhavam com as ciências naturais. Então, isso era muito comum. A época de nascimento e morte é assim indicada aí no slide. Ele realizou experimentos com ervilhas cultivadas em seu jardim num mosteiro. E por que a gente fala? Por que o cara trabalhou com ervilhas, né? Tá na minha cabeça enzimas, porque uma aluna acabou de me perguntar esse assunto. Por que ele trabalhou com ervilhas? Ervilhas é uma planta fácil de cultivar. Tem um ciclo reprodutivo curto, então logo começa a frutificar, então já tem os seus resultados. A gente tem uma planta que produz muitas sementes, então tem essa característica também, e essas características são visíveis a olho nu. Então, essas são as principais características aí que levam o interesse do Mendel para esse trabalho. Olha só, vamos passar. O que ele observou? Ervilhas, aqui eu vou mostrar um cursor, tá vendo? Na verdade não é um cursor, é um instrumento, um dispositivo de algumas ferramentas rápidas, mas eu vou usar como cursor, ok? Olha só, o que ele fez? Ele pegou ervilhas amarelas, cruzou com ervilhas amarelas e percebeu que nasciam amarelas, nada de novidade. Aí ele cruzou verdes e viu que só nasciam verdes. Nossa, surreal! Na verdade, não. Essas ervilhas amarelas que davam amarelas e verdes que sempre davam verdes, ele acabou chamando de ervilhas puras. Por que ele fez isso? Por quê? Por quê? Por que, aluno? Por que ele fez isso? Porque ele viu que às vezes ele cruzava ervilhas amarelas e olha o que aparecia na descendência. Apareciam ervilhas amarelas, porém algumas verdes. Dúvida cruel, dúvida mortal. O que fazer então? Olha só, o que surgiu na cabeça dele? Será que essas amarelas
são as mesmas amarelas daqui? Bom, já dá pra gente saber que não, porque essas amarelas puras, que ele chamou de puras, só tem como descendentes ervilhas amarelas. E aquelas amarelas de lá, oxe, meu pai, essas amarelas aqui, não. Essas amarelas têm como na sua descendência indivíduos verdes. Então, olha o que acontece. Na cabeça dele, ele falou assim, provavelmente nessa parentela aqui de amarela, eu tenho o gene da cor verde. Bom, o que ele fez então? Mendel pegou ervilhas amarelas e verdes aqui. Essa linhagem são ervilhas, deixa eu ver se vai passar, puras. Então, essa amarela aqui é aquela amarela que só dá amarela. Essa verde só dá verde. Na verdade, verde sempre dá verde. Nunca, em todos os cruzamentos, e ele não fez uma vez só, na verdade, ele fez muitos cruzamentos. Nunca aparecem verdes. E olha o que aconteceu. Vou voltar. Pegou amarelo puro, verde puro e olha o que deu, 100% de plantas amarelas. O que ele fez então? Ele pegou as amarelas daqui, ó, e cruzou com outras iguais, ok? Por quê? Qual é a ideia dele? Se ele cruzar amarelos dessa descendência e na descendência só da amarela, é que aqui já tá o resultado. Mas se desse só amarelo, essa amarela seria pura. Então, o que ele fez? Ele cruzou entre si, isso aqui se chama autofecundação, e aí nasceram amarelas e verdes. Então, ele concluiu que essa amarela que nasce do cruzamento da amarela pura com a verde pura é a amarela híbrida, ok? Amarela híbrida. Então, ele pega amarela com amarela, dá amarela e verde na descendência. O que significa a palavra híbrida? Significa misturada. Híbrida significa misturada. Então, qual é a ideia? Conclusão. Amarelo é dominante, verde é recessivo. Onde ele viu isso? Se você cruza amarelo com verde e na descendência, olha o que está em cima do cursor, ok? Dá 100% de ervilhas amarelas. Então, a gente conclui que amarelo é mais forte. Cruza amarelo com verde, dá só amarelo. Amarelo é dominante. Então, verde é dominado? Não, não existe a palavra dominado. Verde é recessivo, tá bom? Outra característica, então, que ele concluiu é que toda vez que eu tenho a formação de um indivíduo, a formação de uma característica, essa característica ela é formada pelo que ele chamou de dois alelos, por dois alelos. Como assim? A planta fêmea dá um gene, a planta macho dá outro. Gene a gente vai chamar de alelo, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai representar a característica amarelo e verde por duas letras. Então, amarelo, eu vou colocar duas letras. Por que eu estou usando a letra V? Costuma usar como padrão a inicial do recessivo, do mais fraco. Como o verde começa com a letra V e é a característica mais fraca, é a recessiva, então a gente vai usar a letra V, ok? Amarela é dominante. Como que eu monto? Dois alelos, um que veio do pai, um que veio da mãe. Então eu coloco Vzão, Vzão. Verde recessivo, porque é a característica mais fraca. Duas letras, Vzinho, Vzinho. Então, o que eu fiz? Eu peguei a inicial da característica mais fraca e vou indicar cada característica por duas letras. Nós vamos usar a letra V, que é do recessivo, do verde. Então, para o amarelo, 2 Vs maiúsculos, porque ele é dominante. Para o verde, 2 Vs minúsculos, porque ele é recessivo. Olha o que eu vou fazer. Vamos olhar só lá em cima primeiro, ó. Amarelo, Vzão, Vzão. Verde, Vzinho, Vzinho. Como que a gente faz? Vamos pensar em gametas? Quando essa planta amarela aqui, ela vai formar gameta, o que ela tem de gameta? Os gametas dela vai ganhar um V só. Cada gameta ganha um V, porque na fecundação ele vai juntar com o gameta da outra planta. Então, olha só,
Uma planta Vzão, Vzão, olha em cima do cursor. Uma planta Vzão, Vzão tem os gametas V, Vzão. Uma planta Vzinho, Vzinho vai ter o gameta Vzinho. Então, se eu juntar Vzão dessa planta com Vzinho dessa planta, eu vou ter uma planta Vzão, Vzinho. Por isso que essa planta foi chamada de híbrida. Tá vendo que ela tem um Vzinho aqui, ó? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Nós vamos repetir o cruzamento. Nós vamos cruzar duas híbridas aqui, ok? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nos gametas de Vzão, Vzinho e nos gametas de Vzão, Vzinho. Olha aqui o que eu fiz aqui em cima, ó. Quando a gente pega Vzão e Vzinho como gametas, eu vou combinar aqui, ó. Primeiro gameta, Vzão com Vzão daqui, vai dar essa planta aqui. Vzão com Vzinho daqui, vai dar essa ervilha aqui. E Vzão com Vzinho, eu vou mostrar aqui, ó, tá vendo, ó? Então, esse quadrinho, ele corresponde a esse cruzamento das duas híbridas, que eu chamei de F1. Então, o que eu vou colocar? Gametas, Vzão e Vzinho, de uma planta, porque ela é Vzão, Vzinho. Na primeira coluna, eu coloco os gametas da outra planta, Vzão e Vzinho. Notem que eu tô cruzando a amarela com a amarela, tá bom? Agora, a gente brinca de batalha naval, ó. Vzão, Vzão, tá aqui. Vzão, Vzinho, tá aqui. De novo, ó, Vzão, Vzinho, essa aqui, ó, em cima do cursor. E Vzinho, Vzinho, ó, a verde aparecendo aqui, ó. Então, por isso que nasce uma verde, porque as duas amarelas da geração F1, que a gente chama de geração híbrida, ela tem o Vzinho. Então, quando junto o gameta que leva o Vzinho, nasce uma ervilha amarela. Então, essa é a conclusão do Mendel. Então, qual a ideia dele? Ele percebeu que amarelo poderia ser puro, Vzão, Vzão, mas também poderia ser híbrido, Vzão, Vzinho. A verde sempre era pura. Então, como que a gente dá nome aos bois aqui? Então, toda vez que a gente falar em amarelo e verde, nas características expressas, então, amarelo, verde, alto, baixo, cor da pele negra, branca, cabelo louro, cabelo castanho, cabelo liso, cabelo enrolado, isso é fenótipo. Todas as vezes que falarmos dos genes, dos alelos, a gente está falando de genótipo, ok? Então, vamos lá. Quando a gente pega F2, vamos olhar F2 de novo. Então, a gente chama essa primeira geração de geração parental, tá vendo? Então, é a primeira de indivíduos puros parental. A segunda geração são os primeiros filhos, são as ervilhas híbridas, tá vendo? As híbridas. A segunda é a F2, que ela é a descendência das duas híbridas cruzadas, ok? Então, o que a gente vai ter? Na proporção F2, que é aquela última, a gente vai ter um Vzão, Vzão, dois Vzão, Vzinho e um Vzinho, Vzinho, como proporção genotípica. Eu vou voltar lá para você. Ó, o que eu tenho de genótipo? Eu tenho um Vzão, Vzão, dois Vzão, Vzinho e um Vzinho, Vzinho. Lembrando que genótipo eu olho no gene, ok? Vamos voltar. O que eu tenho de proporção? Eu posso colocar também em porcentagem, tá vendo? Ó, porque é uma proporção. 25% de Vzão, Vzão, 50% de Vzão, Vzinho e 25% de Vzinho, Vzinho. Agora, o que eu tenho de fenótipos? Eu posso olhar já aqui em cima, ó. Como Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho é amarelo, eu vou colocar 3 amarelos, 2 pontos. Ah, só um detalhe, toda vez que a gente falar em proporção, a gente coloca 2 pontos, tá bom? Uma verde. Ou eu posso colocar em porcentagem, 3 corresponde a 75% para
25% de verde, ok? Então essas são as proporções da F2. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar um exemplo de um exercício, tá bom? Deixa eu ver aqui. Imagine que eu tenha... Vamos ver se eu consigo escrever com esse aqui. Imagine que eu tenha um cruzamento assim, ó. Considere que a cor dos olhos é indicada da seguinte maneira. Eu tenho cor de olhos azuis, que é o recessivo. Então, ó, azul. Ai, ficou muito feio. Pera aí. Vamos voltar. Voltar. Como que eu apago isso aqui? Não. Eraser. Muito bem. Ok. Então vamos lá. Ó, azul recessivo. Cor de olhos castanhos dominante. Ok? Vamos corrigir aqui. Azuis. Ai, que cor horrível, né? Azuis. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Como azul é recessivo, eu vou chamar... Deixa eu mudar de cor. Vou escrever de azul. Eu vou chamar azul... Isso aqui que eu acabei de colocar para você. Isso aqui é o quê? É fenótipo. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora genótipo. Vou mudar de cor. Então, olha só. Genótipo. O que é genótipo? Azinho, azinho. Porque eu falei que azul é recessivo. Então, vamos pensar no castanho. Castanho vai ser azão, azinho. Não, primeiro. Borracha. Azão, azão. E azão, azinho. Tudo bem? Isso que eu acabei de falar para vocês, isso é genótipo. Tudo bem? Agora vamos considerar. Imagine um cruzamento. Eu vou cruzar um indivíduo de olho castanho puro com outro de olho azul. É o primeiro cruzamento do Mendel. O que vai nascer aqui? Ó, aqui eu só tenho azão. Aqui eu só tenho azinho. O que vai nascer? Azão, azinho. Só você pensar aqui, ó, o que dá? O que dá aqui? Ó, o que dá aqui? Então, isso aqui nasce 100% de indivíduos azão-azinho. O que o Mendel fez? Ele pegou esses indivíduos, deixa eu apagar aqui, e ele cruzou entre si. Ó, cruzou azão-azinho com azão-azinho. O que vai aparecer aqui, ó? Vamos pensar? O que vai aparecer? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu consertar. Ó, vai aparecer. Vou mudar de cor. Olha só, nós vamos pegar azão com azão. É a primeira combinação. Azão, azão. Eu vou pegar azão com azinho. Azão, azinho. Eu vou pegar azinho com azão. Eu boto sempre o maiúsculo na frente. Ó, e azinho com azinho vai dar azinho, azinho. O que a gente tem aqui como resposta? Ó, 3 indivíduos de olhos castanhos, um indivíduo de olho azul. A letra tá horrorosa, mas acho que dá para entender. Olha só, gente, o que ele falou? Ele chamou essa geração de P de puro. Ele chamou essa geração de F1, são os primeiros filhos, e essa geração ele chamou de F2. Vamos pensar em proporção genotípica? Olha só, o que eu tenho de proporção genotípica? Eu tenho um azinho, azão, azão. Eu tenho 2 azão, azinho. E tenho um azinho, azinho. O que eu vou ter de fenótipo da F2? A gente já fez aqui embaixo, ó. Eu tenho
3 castanhos para 1 azul. Então essa aqui é a nossa primeira lei de Mendel. Na verdade, meus amores, não tem nada de muito complicado não. Tô até descabelada. Não tem nada de muito complicado não, a gente vai trabalhando junto, eu vou mostrando para vocês, revejam o vídeo novamente, não é nada de outro planeta, é tudo bem simples, tá bom? Nós vamos trabalhando junto, na próxima aula eu explico de novo, faço uma nova revisão, me jogo para vocês uma lista de exercício. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem, não saiam de casa, lavem as mãos, álcool gel e ó, um grande abraço.